Fala gurizada e aí, meu, tudo certo? Aqui é o Marcelo do Nerdversecast trazendo hoje aí então o review do episódio 8, né, de Shogun, Gloriosa Saga do Japão. Bom demais, eu gostei muito no geral, achei um baita episódio. E ele traz mais consistência ainda pro final que se aproxima, porque agora nós temos só dois episódios pela frente. E eu acho que não teve nenhum episódio filler até agora, né? É uma série que só cresce em termos de indumentária, vestimentas, detalhes, história, roteiro, casting, atuações, no geral, tá tudo muito bom, cara. Só que no fim eu acho que ela vai pro tudo ou nada, assim. Esses dois últimos episódios, pelo que vem sendo construído, eles estão prometendo demais. Então, se não entregar o que está sendo construído, vai ser uma decepção meio grande. Mas se conseguir entregar direitinho tudo que o pessoal quer ver, né? Um céu carmesim, uma pauleira rolando forte lá em Osaka, velho. Essa série tem tudo para ser memorável. Ela já se distanciou do livro, ela não tá focada no romance, e para mim isso é maravilhoso. Tá tendo o nosso Toranaga como elemento central e não de fato a relação entre o Andin e a Maiko, né? Não que seja ruim, mas eu tô querendo mais ver a questão política e entender mais elementos da cultura japonesa e não ficar só focando num relacionamento ali e tudo mais. De novo, não querendo ser amargão, tá? Mas eu prefiro dessa forma, assim. Agora, vamos falar então desse episódio, basicamente trazendo alguns elementos que me chamaram bastante atenção, né? Em três momentos nesse episódio eu consegui reparar ali a influência do budismo na cultura japonesa, né? E talvez isso tenha sido até meio que intencional nesse episódio, né? Porque cada um nós vimos algum elemento chave da cultura japonesa, a morte lá no episódio 5, no episódio 6, e agora nós estamos tendo aí então o episódio 8 falando muito de lealdade e também falando muito, mesmo que nas entrelinhas da questão do budismo. Vamos então meio que separar isso em dois momentos. Vamos falar primeiro do Andin e vamos deixar a parte melhor, né, a questão mais importante, que é o Toranaga mais pro final. Então, o Andin ele vai ser surpreendido logo no início do episódio, porque o que nós estamos vendo é uma procissão, né, cara? Nós estamos vendo os homens do Toranaga todos saindo da vila de Anjiro e se encaminhando para Edo, Tóquio, levando o corpo do Nagakado, que morreu de forma muito seca e cruel e desnecessária e imprudente no último episódio, e nós vemos o Saiki lá atrás com as suas tropas meio que vigiando então o Toranaga e seus homens voltando para Tóquio. Naquele momento, então, a gente descobre que o Toranaga meio que libertou o Andin do seu trabalho de Hatamoto, ou seja, ele não precisa ir até Osaka com o cara e morrer com ele lá, porque no fim das contas ele entende que o Andin caiu ali de paraquedas, velho, né? Ele não pode exigir então um serviço e lealdade até a morte de alguém que apareceu ali do nada agora, assim. E eles quase nem tiveram uma relação, basicamente. Então o Andin ele não sabe muito bem como reagir a isso, mas ele aproveita o momento para convidar a Mariko, né, completamente perdido, fora da realidade, para pegar o Erasmus, o navio dele, e voltar para Londres, voltar para Inglaterra. Tipo, ela vai abandonar completamente a cultura dela por causa desse maluco aí, velho. E ela até fala: não, meu, que tem um bagulho chamado lealdade, eu tô do lado do meu senhor até o final. Mesmo que a galera esteja desolada com o fato de que ele, né, o Toranaga, aparentemente desistiu. Ele vai se entregar em Osaka. Ah, mas por que ele não foi se entregar agora? Por que ele voltou para Edo? Bom, porque com a morte do Nagakado, nós vamos ver basicamente então o Toranaga ganhando 49 dias para lamentar, né? 49 dias de luto pela morte do seu filho. Aí tu pode pensar assim, tá, mas pera aí, man, que história é essa de 49 dias aí, do nada, isso é um negócio aleatório. Não, na cultura budista, o 49º dia, o Shijuku Nichi, dentro da cultura japonesa, nada mais é do que o dia então em que a alma está preparada para reencarnar na cultura budista, né? E isso vai ficar muito claro dentro desse episódio. São depois da morte de uma pessoa, nós temos 3 dias que são principais aí, que são simbólicos, né? Após a morte, que é o 7º dia, o 49º dia e o 100º dia, né? Que até hoje, então, geralmente nesses dias tem missas rezadas, tem ritos, né? Em homenagem à pessoa que se foi e tudo mais. Então, dentro dessa cultura budista forte no Japão, introduzida, né, depois de sair da Índia e entrar na China, entrar na Coreia e entrar ali no Japão por volta do século 8, do século 9, nós vamos ver então ela influenciando inclusive aí após a morte do Nagakado as ações políticas do Japão.
O Andin, ele não vai ficar no castelo, como um bom Hatamoto ele deveria ficar no castelo, mas como ele foi dispensado dos seus serviços, ele está vivendo lá pela cidade. E ali a gente entende que ele já está conseguindo desenrolar um japonês, pelo menos para conseguir se virar, né? Umas palavras soltas, algumas frases, alguns comandos, algumas coisas simples, ele já está conseguindo se virar. E é muito legal, porque não faz muito tempo que ele está ali no Japão, ele já está conseguindo ver isso. Ele até, no momento, ele acaba cruzando com o João, que é aquele João Rodrigues, né, uma figura real da nossa história, um jesuíta que ficou conhecido na história da humanidade por ter sido o primeiro cara a escrever um dicionário português e japonês. Ele estava lá no Japão para levar a cultura cristã como um missionário, né? E aí se aproximou do Toranaga. E óbvio que ele vê o Andin como uma ameaça, um britânico ali que está meio que pronto para trazer a verdade sobre a presença portuguesa lá. Então eles meio que se cruzam e o João, né, o conhecido no Japão como Tsuji, ou o intérprete, já fala, ué, mas tu não é Hatamoto, velho? O que tu tá fazendo aqui? Que tu tá fora do castelo? Né? Porque o Andin tá literalmente meio perdido, ele não sabe muito bem o que fazer, ele tá ainda meio que embasbacado com o fato de que o senhor, que ele confiava, que o Toranaga simplesmente abriu mão da guerra e simplesmente, depois do terremoto que perdeu suas tropas, decidiu que vai se render pra meio que dar segurança para os moradores de Edo, porque ele entende que se ele não atacar o Saka e se render e morrer uma morte tranquila, o Ishido e o Conselho vão ter basicamente piedade da cidade de Edo e não vão matar as pessoas lá. Então ele quer evitar mortes em vão. Mas será que isso é só um teatrinho? A gente não sabe. Mas o Andin acha que é real e ele está muito decepcionado. Então ele está querendo voltar para a Inglaterra. Ele entende que lá não é o mundo dele. E ali, andando pelas ruas de Edo, ele acaba reencontrando membros da sua tripulação. E ele lembra, e ele acaba descobrindo, na verdade, que apenas 6 deles estão vivos ali. E ele encontra um bebaço pela rua, né? Sem modos, total e tudo mais. Só que esse cara, quando encontra ele já zoa ele por ele estar com roupas típicas japonesas. E fala, que tu tá de saia aí, maluco? Né? E ele também, tipo, meio que dá a entender que, a gente tá aqui por culpa tua. Tudo que a gente passou é por culpa tua. O piloto que quis ser famoso mentiu pra gente que nós estávamos sendo perseguidos por espanhóis só pra fazer a gente vir até o Japão, porque tu queria ser lembrado como piloto, o primeiro piloto britânico a cruzar o Estreito de Magalhães. Faz sentido, no fim das contas, se a gente for parar pra pensar. E o Andin sabe disso, velho. E aí, no fim das contas, os dois rolam lá no soco. Mas o parceiro de tripulação dele tá lá bem bêbado. E o Andin acaba dando um supapo na cara dele e deixa o cara deitar lá no chão, né? Só pra ele se ligar, basicamente. E aí, no outro momento, o Andin entende que o Toranaga já é uma carta batida, já não tem mais o que fazer. Ele vai atrás do Yabushige, né, pra tentar fazer uma aliança com o cara. Mano, vamos pegar o Erasmus aí, vamos atacar o Saka, que nem tudo acabou. Ele tá meio que convidando o Yabushige pra trair o Toranaga. Só que ele deixa muito claro, olha, eu não sirvo mais o Toranaga, então não é traição, né, mas o Yabushige ainda serve. Só que ele sabe, ele conhece bem quem é o Yabushige. Então ele meio que entende que, vou convidar esse cara pra ir junto comigo e tudo mais. E num primeiro momento a gente sabe que o Yabushige não vai aceitar. Até o homem que tá junto ali, né, o sobrinho do cara, fica olhando pro Yabushige e falando, velho, tu tá pensando em se aliar ao Andin, tu tá pensando em se aliar a esse ocidental safado aí, né, velho? Até porque o Andin sabe conversar. A Mariko tá ali fazendo o trabalho de intérprete dela e o Andin fala, não, cara, porque eu sei que tu, né, como tu lida com a morte e tal, te respeitei muito lá no penhasco, quando tu caiu no penhasco, sobreviveu e tudo mais. Então, achei que seria uma boa te convidar pra fazer uma aliança. E o Yabushige fica todo sorridente, meio sem jeito e tal. Mas no primeiro momento ele não vai aceitar. Só que depois de um acontecimento lá chocante no episódio, ele vai mudar de ideia e vai se juntar ao Andin. E os dois vão ser aliados, vão se juntar, vão subir no Erasmus, então, com o objetivo de ir até Osaka, né? Então, a gente vê que no fim das contas, mesmo o Toranaga tendo libertado o Andin do seu serviço de Hatamoto, no fim das contas o Andin ainda está interessado em participar desse jogo político dentro do Japão. Tá? Até porque ele não vai ter muita escolha, né? Ele está preso, ele não tem tripulação, não tem pessoas treinadas para pegar um navio daquele tamanho e sair navegando por sabe-se lá quanto tempo, né? Para voltar até o Ocidente. Vamos lembrar que na história real, o William Adams, que é o piloto real britânico
que foi, né, da Holanda até o Japão, levou basicamente 19 meses para fazer essa viagem passando pelo Estreito de Magalhães. Então, maluco, não é uma viagem tranquila, não. Assim, uma roleta russa, é coisa de vida ou morte. Né? Então ele meio que optou ficar por ali, aparentemente. E essa basicamente é a parte do Andin dentro do episódio, mas a que eu mais gostei, obviamente, é a parte do Toranaga, porque nós vamos ver um cara desolado com a morte do filho, que nem comparece ao funeral do filho, nem comparece ao rito de cremação do filho. Aparece todo um rito budista de procissão, queima de incensos e o momento em que ele é queimado dentro do seu caixão, né, dentro daquela liteira. Né, o Toranaga nem comparece, mas uma coisa que nos chama atenção é que os vassalos do Toranaga que estão presentes naquele funeral, eles estão de armadura, como um protesto silencioso ao senhor que se rendeu a Osaka sem luta. Se eles estão de armadura samurai, o que eles estão querendo mostrar é: nós estamos prontos para a guerra, não se renda nesse momento. Quando o Toranaga descobre que os seus vassalos foram para o funeral do filho dele com armadura, ele começa a questionar a lealdade desses caras. Porque ele fala: se eu me rendi, vocês têm que baixar a cabeça e aceitar minha decisão. Mas não é bem assim que funciona, velho. A gente sabe que não é bem assim que funciona, não é tão simples assim. Como que eu vou me render e vou deixar o Ishido e o Conselho arrancar a minha cabeça só porque tu aceitou a derrota? Não é assim. Se for para lutar, vamos lutar até o fim. E aí eles acabam então se reunindo com o Toranaga, porque o Toranaga fica tão nervoso que ele acaba reunindo seus vassalos dentro do seu castelo para conversar com eles, para saber o que tá rolando e pedir o nome deles assinado. Quem que vai comigo até Osaka, porque eu quero o nome assinado dessa galera para ir até essa cidade comigo e resolver essa questão pra gente ter uma morte tranquila e dessa forma salvar as pessoas aqui dentro dessa cidade. Uma coisa que me chamou a atenção é que um pouco antes do encontro dele com seus vassalos, que é o momento mais alto do episódio, nós vamos ver o encontro dele com o Tsuji, né, com o João, o jesuíta português, e ele fala uma coisa que me chamou muita atenção. Ele fala: eu não confio mais na tua igreja, então não fala minha língua comigo, porque eu não confio em ti. Até que o Tsuji fala: eu não tô aqui em nome da igreja católica, eu tô aqui como um amigo, tá? Faz uma aliança com a Otiba. Faz uma aliança com a Otiba, tu não tem pra que morrer agora, vai ser uma morte em vão, não morra em vão. Te junta com ela que tem como vencer isso aí. Ele aceita esse conselho e fica pensando, né, e fala: pô, da hora. Em troca, ele dá a liberdade desse cara construir uma igreja católica em Edo, Tóquio. É a entrada dos católicos dentro do Japão, velho. Mas não significa que isso vai funcionar. Se a gente for olhar hoje o catolicismo dentro do Japão, ele é basicamente equivale a 2% da população japonesa, ou quase ninguém, né? Mas a história dos japoneses entre 1600 até hoje, nossa, cara, eles passaram por maus bocados lá dentro. Essa vitória do Tsuji de construir uma igreja em Edo é apenas o início, mas eles vão passar maus bocados, que eu não vou colocar aqui porque eu vou estar spoilando um pouco sobre o futuro do Toranaga e tudo mais, tá? Mas sim, o Tsuji voltou a aparecer, mostrando que a presença portuguesa dentro do Japão ainda era uma realidade naquele momento. Tá? E aí então ele teve uma reunião com seus vassalos e os caras estão ali gritando com ele, velho. Eles não aguentam, eles não conseguem conter as suas emoções, porque eles estão extremamente nervosos vendo seu senhor que tá ali tossindo, adoentado, não foi nem no funeral do filho e tá muito disposto a se render. Mas a grande questão é um teatrinho? Ele acha que tem algum espião ali no meio e ele tem que levar esse teatro até o final? Por que ele não pode dizer para os homens dele: meu, fiquem tranquilos, é um plano? Por que ele tem que esconder até o fim, que vai acabar gerando algo que ele não queria, uma morte em vão? Quando os vassalos dele começam a assinar os nomes dos documentos, ninguém mais, ninguém menos que o seu grande amigo, o Hiromatsu, levanta e fala: tu quer evitar a morte em vão? Mas tem uma aqui que tu não vai conseguir evitar, justamente por causa dessa tua atitude escrota de se render. A minha, eu vou cometer seppuku na minha frente, na tua frente agora, e o meu filho, o Buntaro, vai me auxiliar nesse processo. Aí todo mundo fica: não, e ele fala: mano, tu, Toranaga, é meu melhor amigo, mas a minha morte em vão vai ser por causa tua. E todo mundo acha que o Toranaga fala: não, peraí. O Toranaga fala: não, então tu não é leal a mim. De uma forma fria e seca,
ele fala isso, com os olhos cheios d'água. A atuação do Sanada nesse momento, velho, eu arrepiei, maluco. Eu arrepiei. O Sanada é um dos melhores atores da atualidade, velho. Finalmente ele tá tendo um papel que condiz com a qualidade dele como ator, assim. Então, nossa, foi uma cena muito tocante, assim, pra mim. Eu quase chorei, velho. E aí ele ficou vendo o seu amigo cometer o seppuku, aquele suicídio na frente, sendo auxiliado pelo Buntaro. O homem vai chorar. Lá fora tá chovendo e os outros vassalos tudo lamentam aquela morte que no fim das contas foi uma morte mega em vão. O que o Toranaga quer desses 49 dias? Ele quer realmente só o luto? Ele vai utilizar esse tempo para planejar? Ele mal sai do quarto, ele tá adoentado, ele tem que ser ajudado para caminhar para lá e para cá. Ele tá demonstrando uma fraqueza. Eis que aí mais pro final do episódio ele acaba encontrando a Mariko e aí a gente entende que na verdade ele tá mais vivo do que nunca. Ele perdeu o Nagakado, ele perdeu o Hiromatsu, ele tá perdido aparentemente, mas aí a gente se toca que na verdade ele tá mais vivo do que nunca, porque ao encontrar a Mariko ele acaba ali meio que ao léu, assim, do nada, ele acaba meio que vociferando um haiku, um poema japonês de geralmente 3 linhas e 17 sílabas, que vem da cultura budista Zen, que criavam poemas ali no século 13 e 14, chamado Renga. E eles vão basicamente transformar isso no que a gente chama de haiku, que é uma variação. E ele faz quase que uma batalha de haiku com a Mariko. É o que vem na cabeça e ele começa meio que filosofar sobre aquilo. E aí ele fala pra ela, e ela responde com outro haiku. E aí ela responde de uma forma tão bela, tão bonita, que ele olha pra ela e fala, bah, tu me venceu porque eu admito que eu perdi nesse momento aqui. Então é muito legal isso da cultura deles. E também é uma característica que foi transformada dos budistas, né, que adentraram ao Japão faz alguns séculos já, né. Então ele tá ali conversando com a Mariko e ele fala, olha só, o Anjin já procurou o Yabushige, tipo, ele sabe tudo que tá rolando, ele tá sempre um passo à frente de todo mundo, e ela fala assim, já procurou. Ela falou, pois é, o Yabushige não ia querer, mas agora com o que aconteceu na reunião com os meus vassalos, com a morte do Hiromatsu, ele vai se juntar ao Anjin. Então eu conto contigo pra cumprir a tua missão. Qual é a missão dela, velho? A gente vê a Mariko chegando no Erasmus, quando tá o Anjin, o seu novo aliado, e a Yabushige lá em cima, prontos para ir para Osaka. Ela chega com uma carta escrita pelo Toranaga falando, olha só, ele pediu para eu ir junto com vocês. Qual é a missão dela? É se aproximar da Ochiba? Vamos lembrar que a gente viu nos episódios passados que elas são amigas, né? Elas cresceram junto. E se tem alguém que conhece a Ochiba, é a Mariko. Será que o Toranaga vai levar em conta o conselho do Tsuji e vai tentar se aproximar da Ochiba? Vamos lembrar que é possível que isso venha a acontecer, porque a Ochiba, ela não tá gostando nada, por exemplo, de algumas coisas que aconteceram nesse episódio. Primeiro, o Ishido surpreende todo mundo ao pedir ela em casamento. Aquele cara é um baita de um otário, velho. Aproveitou para falar mal do Taiko, que recém morreu, né? E antes ele serviu o Taiko era a vida dele. Agora que o Taiko morreu, ele chegou pra Ochiba e vai falar, tu é a melhor cortesã dele, louco pra pegar ela. Ah, tu foi a melhor cortesã dele. E a gente sabe que ele não era uma boa pessoa, né? Que tu que era uma boa pessoa de verdade. Quem sabe a gente não casa. Ah, pensa aí na minha proposta. E aí quando aquela senhora que cuidava dela acaba tendo um derrame no final do episódio e tá prestes a morrer, a Ochiba vai encontrar ela no seu leito de morte. E ela fala pra Ochiba, não tem mistura nesse jogo político. O Ishido não é nada e não vai ser nada. Ele não representa nada, ele não é ninguém e ele nunca vai ser alguém. Então não te aproxima dele. E dá pra ver que ela fica balançada. Então se é o momento dela se juntar ao Toranaga e o Toranaga conseguir as tropas dela e do herdeiro do Taiko, é nesse momento. Então tudo vai depender talvez da missão da Mariko lá. Mas é essa a missão da Mariko? Eu acredito que sim. É o que a gente vai ver no próximo episódio, né? E aí nós temos um outro momento dentro do episódio, só para fechar a nossa análise aí, que é o momento em que o Buntaro, o Toda, tenta se aproximar da Mariko. Teve um casamento de anos ali em que ela se sentiu refém do cara em vários momentos. E aí, do nada, ele tenta se aproximar dela. Ah, vamos lá, vou fazer um chá pra ti.
Pô, o chá é um grande sinal de respeito dentro da cultura japonesa, é um momento de comunidade, é um momento de respeito. E aí ela fala, vamos lá, não, beleza, vamos lá, o cara tá tentando ser querido. E aí do nada ela é surpreendida por ele falando, eu sei que tu quer morrer, quem sabe já que nós vamos ter que morrer de qualquer jeito, quem sabe a gente já não faz isso hoje. Uma espécie de suicídio coletivo ali. E ela fala a coisa mais triste pra ele. Fala, cara, olha só, tu transformou minha vida no inferno, fiquei preso contigo. Eu prefiro viver mais 1000 anos uma vida de merda, que é essa que eu levo, do que cometer esse ato junto contigo. E ele já tinha preparado um chá pra ela. Mostra ele preparando o chá ali, né? Um chá matcha, colocando o matcha que foi introduzido por monges budistas dentro do Japão, né, cara? O próprio ritual do chá, o caminho do chá, é uma coisa muito importante na cultura japonesa até hoje. E quem desenvolveu isso ali dentro foram monges que vieram da China, né? Eles saíram do Japão, foram para a China estudar o budismo Zen, voltaram para o Japão lá por volta do século XII para o século XIII e trouxeram esse ritual do chá, que é uma coisa filosoficamente muito bonita, porque é um ritual que é muito calmo, ele é quase terapêutico e ele tem que ser perfeito para mostrar respeito pela pessoa pelo qual tu está servindo, mas também para encontrar um pouco de beleza e perfeição num ato dentro de um mundo tão imperfeito como o nosso, né? Então tem todo o simbolismo muito belo ali por trás, mas a gente não espera nada de diferente vindo da cultura japonesa, né, mano? Então isso é muito legal. E aí a Mariko dá essa voadora com os 2 pés no peito do Toda, faz, curva, levanta e vai embora lentamente. E a gente vê o cara chorando. Não vê ele debulhando no chão, caindo, gemendo, gritando de dor. Não, ele fica ali, tipo, chorando. E fica, velho, deve ter doído na alma do cara o que ele falou. E ele de novo cita o Andin. Tu ainda tá enfeitiçada por aquele cara, não sei o quê. E ela nem fala nada. Até porque ela sabe que é verdade, mano. Né? Até porque ela sabe que é verdade. Ela vive com esse conflito interno de lealdade ao seu marido, ao seu senhor, mas também, tipo, ela vê a lealdade dela sendo colocada à prova à medida que ela se aproxima do Andin, que é uma coisa que basicamente ela não teve muita escolha, né? E acabou acontecendo como consequência disso. Tá? Então, o que vai acontecer no próximo episódio? Gurizada, o fato é que nós aqui do Nerdverso já recebemos os episódios finais, tá? A Disney enviou pra gente os episódios finais. Só que eu não assisti ainda, né? Eu deixo aqui um agradecimento, inclusive, pra Disney por ter mandado esses episódios pra nós. Não assisti ainda, mas por que eu não assisti? Porque eu quero assistir com a galera, velho. Eu quero assistir com todo mundo. Eu não quero ver antes que todo mundo e não poder falar nada depois. Eu tô me segurando aqui pra não ver. Essa é real. Mas assim, eu quero ter a sensação de assistir semana por semana. A única coisa que eu tô fazendo é assistir basicamente 1 ou 2 dias antes, que é o que eu tenho feito agora, pra no dia do lançamento do episódio oficial na terça-feira eu já deixo o vídeo pronto lá pra sair ele quanto antes, já com review. Pra quem quiser assistir já, rapidão. E eu ainda não assisti o 9 e o 10, eu tenho eles aqui, mas eu não vou assistir ainda porque eu tô me segurando. Porque eu quero ter essa reação genuína. O que será que vai acontecer? Mas eu vou deixar pra ver só daqui uma semana, né? E aí sim trazer o meu parecer. Mas enfim, eu espero que tenha sido válido, né? Esse review tenha clareado as ideias aí. Ou talvez tenha colocado mais dúvidas, porque a gente não sabe exatamente o que o Toranaga quer, né, velho? A gente sabe que ele tá fazendo um grande plano com a Mariko ali, que ele tá sim sofrendo com a morte do filho, mas como ele coloca no final do episódio, ele vai até o espaço de cremação do filho e agradece. Ele não vai lá para brigar, seu imprudente, não, ele vai lá e fala: "Filho, obrigado por ter me dado mais 49 dias para pensar. A tua morte e a morte do Hiromatsu não serão em vão. Ou seja, eu ainda não morri, eu tô ainda aqui para lutar." Beleza? Eu vou lutar. E eu acho que a luta vem no episódio 9, no episódio 10. Isso que eu vou falar agora não é spoiler, tá? Não é spoiler. Pode ser para alguns que acham que qualquer coisa é spoiler. Então, assim, daqui 5 segundos eu vou falar o nome do próximo episódio, beleza? Então, se tu não quiser ver, já pode sair do vídeo aí, beleza? Mas, assim, o nome do próximo episódio é O Céu Carmesim. Mano, não tem nome melhor pra quem tá no hype, velho. Me deixa mais no hype ainda só por causa do nome desse episódio. Beleza? O que pode acontecer? É o Céu Carmesim de fato? Se for, mano, é só alegria, né? Mas é isso, gurizada, tá? Se gostou, deixa o like aí e
te inscreve se ainda não inscreve, não inscreveu, porque isso nos ajuda muito aqui no canal a seguir fazendo vídeos e tudo mais. E deixa aí as tuas teorias, o que tu acha que vai rolar nos próximos episódios, né? E é isso, tá? Tamo junto, valeu, um abraço e obrigado pelo apoio de sempre aí, cara. Tá? Valeu, tchau, tchau.